Agora tá. Agora não tá. Agora tá. É igual a... Essa piada num mundo politicamente correto não pode contar, né? Mas é a piada do pisca do carro, né? Da lanterna. Agora tá, agora não tá. Agora tá, agora não tá. Abraço pro Marcos Roberto. Marcos Roberto, que acusou que não estava funcionando e agora ele já mandou. Agora está normalmente. Abraço para você, Marcos Roberto. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. O mundo do futebol gira muito rápido. Há alguns anos escutávamos meu rival faliu. Hoje estamos com a SAF praticamente certa e sábado iremos vencer e classificar rumo à Série B. Já o outro lado, greve, diretoria e oposição se matando e um possível WO no domingo. Obrigado, futebol. Abraços, Adriano Gomes, Jardim Miriam, Campinas. A vida é uma roda gigante, né? Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Ninguém permanece em cima em 100% do tempo e ninguém permanece embaixo em 100% do tempo. Grandes impérios ruíram. Parecia que não acabariam nunca, mas acabaram. Então é necessário ter muito cuidado quando você está em cima, quando você está subindo, o tratamento que você dá às pessoas e o tipo de gozação que você vai fazer, né? Porque a roda gira e aí tudo pode mudar. Então tem que tomar muito cuidado nos relacionamentos e muito cuidado naquilo que se fala, porque nada é eterno, nada é definitivo. São ciclos que vão e que voltam. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Então é preciso manter a humildade sempre para não correr o risco depois de engolir as palavras no futuro. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Jogadores da Ponte estão corretos em suspender os treinamentos por tempo indeterminado? Estão. Eu tenho que me colocar para responder essa pergunta no lugar de cada jogador que está sem receber. Estão, porque todas as reuniões, as promessas não foram cumpridas e cada jogador, cada situação, ela tem um limite. E pelo que me parece à distância, o limite já ultrapassou. Então, acho que os jogadores estão corretos. Quem seria seu atacante para a decisão contra o Brusque? Maranhão, Herbert, Luca ou outro? Com certeza Luca, com toda certeza. Mas para jogar com o Herbert junto na frente. Mas centroavante o Luca. Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista. Fala, amigos da Band. Tudo Band? Total solidariedade aí ao nosso querido, né? O bebê, tá? Pela situação aí desse cidadão aí, né? Que eu nem sabia que ainda tava no Guarani lá, né? O Fantini, né? Então é muito complicada essa situação aí, né? É sempre assim, de vez assumirem a responsabilidade e sempre joga a culpa na imprensa, né? Foi assim com o jogador semana passada, o zagueiro, né? E depois o técnico lá falou que quem for o homem que jogasse a vida dele com o compromisso no Guarani, se estivesse feliz ou não, então mostrou que estava o clube sim dividido. E continua, deve estar, ainda está um pouquinho ainda, né? Porque a gente sabe que a vaidade dos jogadores é muito grande, tá bom, Batista? Mas total solidariedade aí ao nosso bebê e que bola para frente. A gente sabe aí que o importante é a credibilidade e a qualidade que a Band sempre teve e demonstrou, tá bom? Um abraço a todos, São Paulo. Abraço, muito obrigado. 17. Esporte em debate hoje até 19h30.
Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E quem está assistindo o programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code e já vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E lá você poderá fazer as suas compras. Não precisa mais se preocupar se não tiver Aroma das Ervas aí nas lojas físicas na sua localidade. Agora você pode comprar pela internet, na loja da Amazon, da Aroma das Ervas. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Continue mandando para cá suas mensagens 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, que é o Rogério de Hortolândia. Batista, se o Guarani se classificar sábado, vai ficar difícil de segurar o Bugrão. Vamos subir para a Série B com certeza. Vamos com moral elevada. Abraços, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Além dessa tragédia da ponte, precisa pensar que em janeiro já tem Paulistão da A2. Vários times tradicionais. O que esperar, hein? Abraços. Melhor não sofrer por antecipação, né? O negócio da ponte é agora. Arrumar um time para colocar em campo domingo às 4h contra o América. O Campeonato Paulista está muito longe para começar a sofrer agora. Mas você está com a razão. Porque se não der um jeito, o ouvinte Augusto, né, que fez essa colocação. Se não der um jeito, terá problemas seríssimos lá no Campeonato Paulista da Série A2, que deve começar aí para meados de janeiro, 15, 16 de janeiro. Apoio total aos jogadores da Ponte. Não recebe. Então estão certos. Diretoria da Ponte está mais perdida que camaleão no arco-íris. Abimael Costa. É que o camaleão ele adquire a cor para se camuflar, né? Fugir do predador. Ele adquire a cor do local onde ele está próximo. Se é uma árvore, é uma árvore. Se é uma pedra, é uma pedra. Agora, no arco-íris, aí realmente ele fica completamente perdido, é ou não?
Já já tem mais, continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, tá bom? Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Um dos atletas que o esporte procurou foi o Marlos Moreno, né? Jogador que já passou pelo Manchester City, também pelo Flamengo. O time do esporte fez uma proposta para tentar contratar esse jogador. O Criciúma anunciou a negociação do atacante Bidu com o Sporting de Portugal. A atleta já está lá em Lisboa para fazer os exames e ser anunciado, né? Então, essa é a informação. E a diretoria do Corinthians gostou da proposta enviada pelo Nottingham Forest, time da Inglaterra, pelo volante André. São cerca de 15 milhões de libras, o que dá 110 milhões de reais pela fatia que pertence ao Corinthians, ou seja, 70% dos direitos econômicos do jogador. Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Batista, que qualidade, cara, que é a equipe sua, você. Eu não torço para nenhum time de Campinas, enfim, eu gosto do futebol, gosto da resenha, mas, cara, que qualidade é a equipe de vocês. Parabéns, cara, continua sempre nessa pegada e tamo junto. Abraço. Abraço, muito obrigado pelas suas palavras, amigo. Mais um. Oi, Batista, muito boa tarde para vocês todos aí. Aqui é o Valdem, Jardim Paraíso, aqui próximo do Campo do Guarani. Eu acho que tem que colocar aquele molequinho lá, hein? Rafael Freitas, de centroavante. Porque esses nego aí perdem muito gol. Nunca perde gol adoidado. Então tem que colocar o Rafaelzinho Freitas, já que o Kevin não tá aí, né? Não tá treinando, então põe o Rafael Freitas. E vamos ganhar, e vamos lotar o Brinco de Ouro lá sábado, hein? Bugrino, vamos lotar o Brinco de Ouro, hein? Um abraço para vocês todos aí. Tchau. Tchau, um abraço. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Hoje tá meio chato porque tá sem Equio. Nosso Elton Grimaldi me modulou a distância. Aí, sem Equio. Olha que beleza. Só que o delay tá gigante ainda, mas tá bom, dá pra tocar. Vamos ver o Fala Galera de hoje, vamos lá. Jogadores da Ponte estão corretos em suspender os treinamentos por tempo indeterminado? É uma bola dividida, mas assim, ó, eu não posso tirar a razão dos jogadores, até porque eles avisaram antes da última partida e deram um prazo, dia 25 foi ontem. Se até dia 25 não acontecer nada, vai suspender. E agora eles cumpriram. Cabe à diretoria, logicamente, se manifestar, ver como é que a Ponte vai se arrumar para entrar em campo na próxima partida contra o Vila Nova. É um drama jamais vivido pelo clube e a gente espera, claro, que uma solução seja dada aí o mais rapidamente possível. E chegou a hora, né, da Ponte se reorganizar, chegou a hora da Ponte viver dias melhores. E a gente espera que algum caminho surja. E a gente espera que alguma solução ocorra. E a gente espera que esses jogadores não fiquem aí à deriva, como nós vimos em vários vídeos hoje, inclusive saindo totalmente desolados do treinamento. O Elvis andando a pé sem dobrar a perna, uma cena muito triste. Não dobra, para quem já teve esse problema que ele tem no joelho,
perna fica... O joelho não funciona mais até a cirurgia, né? E depois da cirurgia também não funciona. Vai funcionar depois de 6 a 8 meses de fisioterapia. E todo mundo saindo lado de fora do CT, naquele muro bem alto que tem ali no portão de saída. Aliás, o muro é alto em todo o entorno daquele terreno onde está localizado o CT da Ponte. E é isso. Os jogadores indo embora, a Ponte nessa situação. Então não dá para tirar a razão deles. Não dá. Para quem está de fora, mas espera aí também, tem a carreira, tem isso, tem aquilo. Mas tudo tem limite. Então por mais rigoroso que eu tente ser com a atitude dos jogadores, eu não consigo tirar os motivos, as razões e a fundamentação da atitude tomada. E agora o Fala Galera do Guarani. Quem seria seu atacante para a decisão contra o Brusque? Maranhão, Luca, Herbert ou outro? Aqui tem 2. Devem jogar Luca e Herbert. E deve fazer uma terceira posição de ataque ali, o Cauã Jesus, né? Joga o Herbert por um lado, o Cauã do outro, sem a bola há aquela natural recomposição, naquela variação muito praticada hoje em dia dentro do futebol, de um 4-4-2 sem a bola e um 4-3-3 com a bola. Isso, claro, para ilustrar o comentário. No dinamismo do jogo, às vezes você ataca com 8, né? Basta estar perdendo em casa que vai todo mundo. Eu falo, cadê o 4-3-3 aí? Olha lá, estão os 2 laterais, estão os 3 atacantes, tem um meio e tem mais um volante. Vai com 8. Às vezes vai a becaiada e nem volta mais. Mas assim, na estática do jogo e na parte predominante, enquanto está tudo organizado, antes do desespero, é um 4-4-2 com variações para um 4-3-3. E a lembrança do ouvinte agora há pouco, do Rafael Freitas, é boa. Eu não começaria o jogo com ele, mas levaria para o banco com grandes possibilidades de utilizar no segundo tempo, se as coisas não estiverem indo bem. Mas não aos 48 do segundo tempo, e sim logo ali a 10, 15 minutos, caso o Guarani já não tenha feito a vantagem e praticamente definido o jogo. Mas a pergunta é qual atacante? Eu sei que a pergunta está se referindo ao centroavante. Centroavante eu acho que vai ser o Luca, e eu faria isso mais uma vez, como mais um voto de confiança. E o companheiro dele mais próximo deve ser o Herbert, como gosta de dizer Carlos Batista. 17h30 no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo caipirinha, pinga e limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio, para consumo no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. Marca a combinar no restaurante. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Faça o seu happy hour no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, você vai adorar. Confirme a promoção com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, Centro, Campinas. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Tem estacionamento em frente para facilitar para você. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Batista. Oi, Tigrão, fala com o Equio que eu te escuto.
Então, eu não estou entendendo. Já não tem nem retorno mais. Já tá uma ilhazinha, nem retorno é mais. Ô Batista, e por que o nome dele é João Dias? Porque o sobrenome dele é Dias, porque o João está lá no ponto 10 todos os dias. Então ele incorporou, né? Colocou Dias, porque ele está lá todos os dias. Faz sentido. E é verdade que num concurso entre especialistas do ramo gourmet em Campinas, houve um concurso e o João, no concurso era de simpatia, e o João pegou em primeiro lugar, é verdade isso? Verdade, João Dias é o mais simpático da gastronomia campineira. São 17 horas e 33 minutos, informações do Destaque da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batista, acaba de confirmar a informação, técnico Márcio Zanardi deixa o comando do clube. Estava prevista uma reunião nesta quarta-feira com o departamento de futebol, o executivo de futebol João Brigatti. Acredito que também esteve presente o vice-presidente e diretor de futebol Marco Antônio Eberlin, e ficou confirmada a saída de Márcio Zanardi. Ele deixa o clube após 12 jogos, 10 derrotas e 2 empates. É claro que não tinha muitas opções, mas segundo o que apuramos, as chances do time pontepretano viajar com o elenco sub-20 e garotos até do sub-17 para a partida de domingo é muito alto, e por isso o Zanardi preferiu entregar o cargo. Técnico Márcio Zanardi, portanto, não comanda mais a Ponte Preta. Já vamos analisar e debater esta situação no momento da Ponte, né? Quando a gente estiver falando aqui da Ponte, porque agora informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, mais um dia de treinamento para o Humberto Louser, que está agora tentando conhecer o time aos poucos, né? Trabalhar a defesa, trabalhar o meio, trabalhar o ataque. Ele tem pouco tempo para o jogo de sábado. E é muito importante que esse grupo do Guarani esteja unido, que o clima seja diferente a partir de agora. E que no sábado o time do Guarani possa fazer uma grande partida, vencer o jogo e se classificar contra a equipe do Brusque. A gente vai ouvir um outro trecho da entrevista do Humberto Louser, né? Ele fala nesse trecho da entrevista sobre os cuidados com a defesa, a preocupação em defender desde lá na frente e também, é claro, de tentar aos poucos ouvir mais o grupo e também os profissionais que estão em volta do que falar nesse momento. Olha, todo treinador, toda comissão, ele tem a sua metodologia e a tua plataforma ideal, né, para atacar e para defender. Dentro disso você vai fazendo os ajustes, mas como a gente chega num decorrer de competição, numa reta final de temporada, primeiro a gente tem que conhecer aquilo que a gente tem dentro do elenco, as características individuais de cada atleta, para que assim a gente consiga formatar a melhor estrutura, fazendo com que essas características individuais potencializem não somente o atleta, mas também o coletivo. Então esse é o nosso desafio já de frente, né? Então, para encontrar a melhor formação para esse desafio que teremos no sábado. Então, como você falou, a gente gosta de jogar dessa maneira. A gente reúne não um número expressivo de atletas com essas características. Já visto o Cachoeira está em transição, o Everton também retornando aí de transição, já pôde trabalhar um período conosco hoje. Então, assim, a gente vai procurar o mais rápido possível identificar essas características individuais para que a gente possa ter um coletivo forte e assim a gente conseguir o nosso objetivo, que é maior. E aí a plataforma, a gente vai ter que ter essas variações aí para a gente poder sempre encontrar esse equilíbrio, uma equipe que ataque bem, que defenda bem, para conseguir os objetivos dentro dessa competição. Vamos lá, em relação ao Brusque, a gente tem pouco controle, né? Claro que é um fato, a gente está atento, a gente está estudando características individuais de atletas, a maneira como joga. Então, mesmo com algumas mudanças, é claro que
por ter um treinador que está há bastante tempo à frente desse projeto, essas características elas serão preservadas, a ideia de jogo, vamos dizer assim. Lógico que toda comissão, de uma partida para outra, eles fazem os pequenos ajustes, tanto para atacar como para defender. Então, nós estamos atentos a todos esses pormenores, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. Então, a gente vai se preparar para várias frentes ali. Então, mas, lógico, sempre com um olhar naquilo que é padrão do adversário. Então, a análise vai ser em cima disso. Em cima do adversário. Então, o foco maior em cima de nós é ajustar aquilo que a gente acredita que é preciso. Foi colocado a questão dos atacantes passarem por um período de não conseguir fazer gol. Então, é algo que a gente já está planificado para os nossos treinamentos. A questão de gols sofridos, conversando bastante com o Frontini, conversei bastante com o departamento de análise, já buscando todas as origens dos gols sofridos, para que a gente possa atacar, não somente ter dados, mas também ter imagens, para que você possa mostrar, conversar com os atletas e trazer a solução. Qual é a solução? São os treinamentos, são os ajustes. Demanda tempo, sim, porém a gente não tem esse tempo. Nós precisamos corrigir nessa semana para estancar esse número alto de gols sofridos, para que assim a gente se aproxime do nosso objetivo, que é a vitória, que nos trará a classificação. Mas hoje o treinamento foi voltado justamente para a fase defensiva, já atacando esses ajustes para que a gente possa estancar esse número alto de gols sofridos. Mas, de novo, nós não podemos só atribuir os gols sofridos ao sistema defensivo, a linha de 4, ao goleiro, que muitas vezes só é atribuído a essa parte do jogo. A gente, quando falar de sistema defensivo, a nossa defesa ela começa no nosso primeiro atacante, que também ele é muito importante na pressão na bola, na abordagem. Então a gente já mapeou aquilo que a gente precisa trabalhar e agora é buscar a resolução desse problema dentro do campo com treinamentos. Como a gente sempre tem buscado o equilíbrio, né? A gente não pode fugir da questão mental. Eu acredito muito que ela potencializa as outras valências, né? Tanto a física, a técnica e a tática, que ela está totalmente envolvida dentro do jogo. A gente sabe que quando o atleta tem esse mental forte, quando ele está com essa mente forte, e por isso que eu respondi na pergunta do colega, justamente nesse primeiro momento, o que a gente está tentando fazer justamente é dar confiança, trazer segurança para esses atletas, porque eles sabem como fazer. Por isso também, numa outra resposta, um dos motivos que fez eu aceitar o convite é a capacidade desse elenco. Então, nós precisamos nessa semana encontrar, certo, essa melhor versão de cada um deles em prol do coletivo, para que a gente consiga esse objetivo maior, que é a classificação. Concordo, conversando individualmente com os atletas, que é algo que a gente já está fazendo. A gente tem conversado com as lideranças também, mas não somente com os líderes, mas com todo o elenco. Claro que o tempo ele é curto, gostaríamos de ter mais tempo para poder ouvir mais, é um momento de ouvir mais, para que assim a gente consiga a melhor estratégia para poder ajudá-los. Então é isso que a gente tem feito nesse primeiro momento, mais ouvir, observar, para criar a melhor estratégia, para assim a gente fazer com que esses atletas encontrem as suas melhores versões. Então é isso que a gente tem feito em todos os âmbitos aqui, desde quando nós chegamos, vivendo mesmo o clube intensamente, para que a gente possa encontrar e fazer com que os atletas encontrem essa sua melhor versão. E a gente sabe que para eles encontrarem a sua melhor versão, o fator mental é de fundamental importância. Então, esse respaldo, essa retaguarda, a gente está procurando ofertar para eles, para que a gente possa, assim, conseguir isso quanto antes. Bom, tá aí a palavra do Humberto Louser, né? Eu separei mais um trecho, ontem eu tinha colocado outros 2 trechos, foi uma entrevista longa, de quase 40 minutos, que ele falou muita coisa importante, do planejamento dele. Hoje mesmo ele falou do esquema que ele gosta, ele não citou, mas ele foi questionado, né? Pelo que eu sei, o esquema que ele gosta é o 4-3-3. Pode ser que ele já coloque sábado em prática? Pode ser. Ele até citou o Everton Brito, que já treinou um pouquinho, quem sabe fique à disposição para esse jogo de sábado. Ele tem o Rafael pela beirada, que é muito bom jogador. Ele tem o Herbert pela beirada,
que também é bom jogador, então ele tem várias opções. Como o homem de referência, que está até caindo pelas beiradas, acredito que ele volte com o Luca. Acredito nessa possibilidade. Mas tem o Maranhão e também tem o Neto Costa nesse momento. Agora, nas demais posições, acho que ele vai mexer mesmo no meio-campo, porque o meio-campo do Guarani nos últimos jogos não funcionou. Por exemplo, o William Farias ele volta no lugar do Luiz Otávio, que está suspenso para esse jogo, como primeiro volante, o William Farias. Quem que ele tem como opções para colocar de segundo volante? O Natan Melo, ele não vinha tendo muitas oportunidades com o técnico Hélio Cizenando, mas com o Matheus Costa, o Natan Melo, para mim, foi um dos melhores jogadores no Paulistão desse ano. E ele está ficando no banco de reservas, tem ficado no banco. Acredito que o Natan Melo possa voltar e fazer essa dupla ali ao lado do William Farias. Aí quem pode ser o outro jogador de meio campo? Ele tem o Carlos Eduardo, ele tem Cauã Jesus, ele tem o próprio Isaac. E, é claro, o João Paulo é o titular. O Cauã Jesus, ele é meio atacante, também pode funcionar em uma das beiradas, né? A posição de origem dele, como ele funcionou bem no ano passado. Então é mais uma opção. Na lateral direita, imagino que permaneça o Dudu, e na esquerda, imagino que permaneça o Emerson, como diz o Tigrão, né? A origem dele. E na zaga, eu imagino também que vai permanecer a mesma zaga. Apesar de terem falhado no último jogo, Maurício Antônio e Jonathan Costa foi a melhor zaga do Guarani até aqui nas competições apresentadas, né? Quanto ao Kevin, que a gente já falava ontem, eu já trouxe há alguns dias, né? Que ele, desde semana passada, ele tá na casa dos pais, na capital paulista, porque ele tá esperando para viajar para Portugal, para acertar com o Penafiel, time da segunda divisão. O que faltam? Algumas cláusulas, né? Porque o Guarani gostaria de receber no máximo 3 vezes, o Penafiel estava colocando 5 vezes no contrato, mas como é opção de compra, é aquilo que eu falei já no início, né? Ele não vai receber agora o Guarani, vai receber daqui a algum tempo. Também tem essa situação de prazo. E tem uma das cláusulas que seria o seguinte, olha, o Kevin, se ele não jogar como titular, não foi aproveitado pelo Penafiel até dezembro, é uma cláusula que o Guarani quer, ele voltaria para o Guarani para disputar o Campeonato Paulista. Porque qual que é a ideia do Guarani? Ter um centroavante mais acima da média de qualidade como titular e o Kevin já como reserva imediato, isso para o Campeonato Paulista, né? Bom, é essa situação. Como ele não está treinando aqui com um grupo, mesmo que o negócio mele e ele volte, eu falei no início da semana, até antes da entrevista do Frontini, eu falei, olha, existe a possibilidade até do negócio melar e ele voltar, porque ainda ele está em São Paulo esperando viajar, já tem a documentação com relação a passaporte, esse tipo de coisa, mas como ele não está treinando, acho difícil ele chegar agora na reta final da semana e ficar à disposição para o jogo de sábado. E o Diego Torres está muito próximo de rescindir o contrato, ele que recebeu férias, o contrato dele até o final de dezembro desse ano, e aí o Guarani está tentando economizar cerca de 30% a 35% com ele, Batista. São 17 horas e 46 minutos em Campinas. Mande para cá suas mensagens 97102-1493 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de mensagens até às 19 horas e 30 minutos. O programa hoje vai até às 7h30. E eu tenho um recado importante para você. Aproveite neste mês de agosto a promoção sensacional na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite, troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia.
cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. 17h48 e a ICH Guarani que pega o Brusque. E há uma grande expectativa de um público enorme. Ingresso, preço reduzido, R$10. E o público, o torcedor, vai poder ajudar o time do Guarani, que só precisa vencer. Só depende dele vencer a equipe do Brusque. E o Brusque que virá a Campinas terrivelmente desfalcado, com pelo menos 8 desfalques. E aí, qual é a expectativa? Com certeza a situação, né? O momento chama a torcida para estar presente aí no brinco. Não tem outra maneira. Agora é a hora da torcida estar do lado do time, tentar empurrar esse time para a vitória, não é? Todo início de trabalho ele é cercado de muita dúvida, muita expectativa. Quais os jogadores escolhidos? Como é que agora, depois de 5 dias, 6 dias de trabalho, o Humberto vai construir a parte tática? Vai dar sequência? Vai mudar muito? Não vai? Eu não acredito em grandes mudanças. Não dá tempo. E ele tem que encurtar efetivamente os caminhos, não é? Com certeza pode pintar 1 ou 2 novidades, mas basicamente a estrutura do time não vai mudar. Eu duvido, mesmo porque o elenco do Guarani não tem esse leque de opções. Você pode discutir um, discutir o outro, mas não, no máximo 3. Você não consegue discutir o resto porque não há qualidade no elenco todo. O Guarani tem aí jogadores realmente que têm condição de serem titulares, tirando o goleiro, uns 13, 14 jogadores. O restante é um grau abaixo. E com certeza o Louser está tomando todas as informações, conversando com todo mundo, ele mesmo disse na coletiva aí, para tentar, repito, encurtar os caminhos. É muita simplicidade, disciplina e intensidade. Essa história de confiança ou tentar resgatar a confiança de cada jogador, isso é uma das especialidades do Louser. Se ele vai conseguir, cada jogador tem um comportamento, uma reação diante de tal cenário. Eu estou otimista, mas desconfiado, porque esses jogadores tiveram 9 oportunidades de mostrar que eles poderiam ter gabaritado no campeonato, primeira colocação com folga, e isso não aconteceu. Será que só a mudança do treinador vai permitir isso? Eu espero que sim. A minha expectativa é que sim. E sobre o Brusque, Batista, é assim, ó, o campeonato é um campeonato muito equilibrado, não é? Como o Guarani, vamos imaginar que o Guarani estivesse na primeira colocação e vai colocar o time B. Todos, se forem profissionais, esses que vão receber oportunidade, vão correr pra caramba. Tecnicamente não vai ser a mesma coisa, é óbvio. Mas eu acho que esse jogo de sábado depende mais do Guarani do que o Brusque, mesmo o Brusque titular, com todo respeito. Agora, o Brusque B, do jeito que você está sugerindo, eu não tenho essa informação, mas confio na informação do amigo, não é? Não é que obriga, mas as dificuldades, na teoria, são menores do que contra o time titular do Brusque. Vamos aguardar, eu repito, esses jogadores têm que dar a resposta dentro do campo. Vão dar? Eu espero que sim. E para você, Tigrão, Guarani, 5 da tarde, a rodada inteira. Será às 5 da tarde, rodada de fogo. Guarani, Brusque, Tigrão.
Perdemos o contato com o Tigrão. Já ele vem com o comentário falando a respeito desse jogo, né? Que nós estaremos transmitindo aqui pela Rádio Bandeirantes. Pois não, bebê? Ô Batista, deixa eu passar uma informação importante, porque ontem teve reunião do Conselho Deliberativo do Guarani, né? E essa reunião já estava programada para quê? Para os conselheiros darem o parecer favorável ou não para os sócios com relação à proposta do Roberto Graziano. E os conselheiros do Guarani deram o parecer favorável para os sócios, ou seja, emitiram o parecer favorável. O que isso significa? Eles recomendam que os sócios aprovem a proposta da SAF do Roberto Graziano. O que ficou definido também? Que haverá uma conversa com o Roberto Graziano para tentar mudar algumas cláusulas, e essa conversa será até antes do dia 1º de setembro. Por quê? No dia 1º o Roberto estará apresentando para os sócios, como ele fez para os conselheiros, presencialmente, no Salão do Guarani, no Salão Social, e depois nos dias 2 e 3 os sócios vão discutir a proposta e no dia 4, de maneira híbrida, eles vão votar. Guarani se torna SAF ou não? E eles vão votar também. Guarani aceita ou não a proposta do Roberto Graziano. A tendência, pelo que eu sei nos bastidores, é o Guarani aceitar, os sócios aceitarem a proposta do Roberto Graziano. É claro que eles vão ainda poder examinar, poder ter o contato. São cerca de 700 sócios que o Guarani tem em dia hoje aptos para voto, Batista. Vamos lá, Tigrão, reconectado para falar do Guarani. Diz aí, Tigrão. Vamos lá, então. Beleza. Deu uma congelada na hora que o CH estava falando, mas quem estava congelado era eu. Impressionante. Tá tudo certo. Olha, o Breno falou aí que, de passagem, quando ele falava da entrevista do Humberto Louser, ele falou sobre a preferência de esquema tático dele, que seria o 4-3-3. Então vamos lá. Para botar o 4-3-3 típico, bem pronunciado, ele teria que tirar um dos 4 do meio. E aí, o William Farias, que é o primeiro volante, acho que ele não vai tirar. O Carlos Eduardo ou o Isaac, um dos dois, deve ser o segundo volante. Beleza. E o João Paulo ninguém tasca. Ali ninguém põe a mão, é o jogador mais importante da estrutura tática e técnica do Guarani. Então, sobraria para o Cauã Jesus, não estou tirando ninguém do time, não. Estou dizendo na hipótese dele querer entrar com um time mais ofensivo e com um 4-3-3 mais pronunciado, melhor pronunciado. Então, aí seria talvez uma opção, e para começo de jogo, um menino que não começou nenhuma até agora, também acho uma temeridade, mas não duvido, que o Guarani vai precisar de muita agressividade. Ele poderia abrir Herbert de um lado, Rafael Freitas do outro e o Luca mais centralizado, com variações. Ó, tá bem marcado, não tá entrando, vamos mexer o doce. Enfia o Herbert no funil, tira o Luca na beirada. Tira o Luca para outra beirada, tira de novo o Herbert e vem com o Rafaelzinho, que não é centroavante, mas pisa na área. Ou seja, seria um ataque de muita movimentação, né? De muita agilidade. Não tem nenhum poste, não tem nenhum jogador pé de couve, que gosta de jogar plantado. Ou o jogador samambaia, que não sai da área, né? Ou o centroavante pistoleiro, que mata pros outros. Não. Seria um ataque de bastante mobilidade, né? Sem uma posição fixa muito definida, ora invertendo a posição dos extremas, ora jogando um extrema para dentro e jogando o falso centroavante para a beirada. Para mim, o falso centroavante é o Luca, que ele não é um pivô, né? Então eu não duvido não dessa possibilidade, mas acho ela pouco provável. Só que se ele fizer, ela vai ser ousada, que o Guarani vai para dentro do Brusque, que vem aí praticamente
com um time reserva, porque com 8 desfalques, o que você vai esperar de um time que já está classificado? A casa cheia, o Guarani provavelmente com o salário em dia, com bicho extra, com uma premiação diferenciada para ganhar o jogo e se classificar e continuar no campeonato. Qual o cenário que a gente projeta? Vitória do Guarani por uma diferença mínima de 3 gols. São 17h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar o duelo entre Palmeiras e Santos, que iniciam a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. 9h30 da noite, a bola rola no Nubank Park, casa do Palmeiras. O provável Verdão, que comemora hoje 112 anos de fundação, tem Carlos, Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Barbosa e Arthur, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Arias e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o provável Santos de Gabriel Brazão, Igor Vinícius, William Arão ou Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal, Neymar e Gabigol, Abel comando Palmeiras, Cuca o Santos. Apita o jogo Bruno Arleu de Araújo. A bola rola logo mais 9h30 da noite, Copa do Brasil tem Palmeiras e Santos. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h01, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, pessoal da Band. Bom, eu acho que está insustentável a posição da diretoria da Ponte. Eu acho que não tem o que fazer mais. Se tiver alguém lá, né, que ainda gosta da Ponte, eu sei que alguns não gostam não, estão lá, mas não gostam da Ponte. Certo? Mas se tiver alguém lá que gosta, principalmente os conselheiros, tem que fazer a obrigação e tirar essa diretoria daí, né? A gente vai cair para a Série D. É isso que querem. Os jogadores estão certos, pô. 6 meses, que isso? 6 meses sem receber. Se eu ficar 1 mês sem receber, eu quebro. Imagina 6. Pelo amor de Deus, né?
Tudo tem um começo e tem um fim. Acabou, né? Acabou. Abraço, Júnior Fernandes. Abraço, boa tarde, Batistórios Batista. Tô lendo do jeito que o ouvinte escreveu. Faz a sua chamada oficial para a torcida bugrina. Seremos 15 mil, pelo menos, empurrando o Guarani rumo à classificação. Ouvinte Anderson Rodrigues, o Xexé Show. Então vai lá, Xexé Show. Guarani, domingo, aliás, sábado, atenção, sábado às 17 horas. Guarani em campo contra a equipe do Brusque. Jogo importante, jogo decisivo, lugar de bugrino vivo. É dentro do estádio Brinco de Ouro. Valeu, Xexé Show, abraço, muito obrigado. Já tem mais mensagens. 18h03, Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, esta quarta-feira, dia 26 de agosto, foi um dia muito movimentado no estádio Moisés Lucarelli, ou na Ponte Preta, podemos dizer assim. Hoje estava marcada a reapresentação do elenco alvinegro no CT do Jardim Olina. Ontem, no final do Esporte em Debate, eu até comentei que eu estaria presente nessa reapresentação para acompanhar tudo o que aconteceria ali, a movimentação, e cheguei cedo, por volta de 7h30 já estava no CT do Jardim Olina, e aí foi possível observar alguns jogadores chegando no centro de treinamento da Ponte Preta. A reapresentação estava marcada para as 8 horas da noite. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí as imagens dos atletas chegando no CT do Jardim Olina, como eu disse, por volta de 7h30, 7h40, alguns chegando de carro, outros de Uber, outros de carona, enfim. Os atletas se reapresentaram e foram até o CT do Jardim Olina, 8 horas da manhã. Todos já estavam dentro do centro de treinamento e aí, após uma longa reunião do elenco profissional, os jogadores conversando entre eles, ficou decidido que os atletas iniciariam uma paralisação. Por volta ali de 8h50, 8h52, os jogadores começaram a deixar o CT do Jardim Olina. Estava eu lá em frente ao centro de treinamento, Júlio Nascimento também do grupo EPTV, com o cinegrafista Oscar Herculano, grandes amigos aí da imprensa. Apenas nós três estávamos lá no CT do Jardim Olina. Tentamos conversar com alguns jogadores, mas todos eles preferiram não falar com a imprensa nesse momento, não quiseram dar declarações e conversar com a gente, mas a gente pode ver as imagens aí, inclusive o Elvis mancando muito, ele que ainda não fez a cirurgia do LCA, e os jogadores deixando o CT do Jardim Olina. E assim que os atletas estavam deixando o CT, o vice-presidente e diretor de futebol, Marco Antônio Eberlin, chegou, mas grande parte dos jogadores já tinham deixado o centro de treinamento. Pouco tempo depois dessa saída dos jogadores, eles emitiram uma nota oficial que nós recebemos do escritório de advocacia que representava esses jogadores, eles anunciando de forma oficial a paralisação aí, amparados pela Lei Geral do Esporte, e dizendo que a partir de hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, eles estariam paralisando as atividades até que fosse feito aí o pagamento dos salários. E para isso, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o Dr. Tiago Rino, ele que é advogado esportivo, faz parte aí do escritório de advocacia, o Rino Direito Esportivo. Tiago, primeiramente, boa noite, prazer estar falando contigo e obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, aliás. Uma notícia, uma situação muito delicada, não nada alegre, mas estamos aqui para poder contribuir, poder esclarecer todas as indagações, dúvidas, tranquilizar a torcida e também trazermos ao final a possível solução para essa situação da ponte. Tiago, a gente teve acesso aí a essa nota oficial dos jogadores e é possível observar a assinatura de
acredito que o elenco todo assinou essa nota aí que foi divulgada. Queria te falar, quem nos acompanha pelo YouTube pode ver a nota divulgada pelos atletas, nota enviada à imprensa e também à diretoria. Como que foi esse contato? Um grupo de jogadores procurou o escritório para buscar aí o direito da paralisação. Como que foi o primeiro contato e os primeiros passos do escritório nessa situação? Situação, ela não começou, não é de hoje, tá? Já tem alguns atletas que são clientes do escritório que participaram do elenco do ano passado, que tem atletas que estão desde o estadual, tem atletas que chegaram agora, e todos estão vivenciando a mesma situação, que é esse reiterado atraso salarial da Ponte. E não esse ponto de hoje, esse comunicado dos atletas, na verdade, ele nasce lá atrás, ele surge com a falta de pagamento salarial e, sobretudo, com o abandono da diretoria com relação ao grupo da Ponte. Os atletas se sentem abandonados, porque ninguém aparece, ninguém dá satisfação, ninguém informa uma solução, ninguém dá uma previsão. Então, isso causou também temor. O temor, aliado à falta de recebimento, causa pânico. E esse pânico levaram eles a semana passada, comunicaram a Ponte, pedindo, olha, até terça-feira aparece alguém da diretoria e nos dê uma atenção, nos dê um prognóstico, dê uma situação, define algo, apareça perante nós do elenco e propõe alguma coisa. Acabou ontem, né, terça-feira, hoje eles já estavam definidos então, a paralisação com base na Lei Geral do Esporte atual. E a gente pegou esse comunicado, foi encaminhado ao presidente do clube, ao departamento jurídico do clube e ao executivo, que é o senhor Brigatti, recebeu esse documento, já havia assinado em mãos, para as providências que o clube entenda necessárias. Batista, doutor Tiago Rino, advogado esportivo ao vivo com a gente no Esporte em Debate. Bom, doutor Tiago Rino, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Deu para entender, né, perfeitamente. Até hoje no programa Os Donos da Bola falei sobre isso. Jogadores estão respaldados pela lei. Agora, qual é a expectativa dos jogadores? Eles comentaram, eles acreditam numa solução, eles vão levar essa greve também para o jogo, porque a Ponte joga no domingo, às 16h contra a equipe do América. E nós sabemos, né, o senhor tem conhecimento evidente, trabalha com a lei do esporte, as sanções são terríveis para um time que comete esse tipo aí de WO. O primeiro nem tanto, mas a sequência pode acarretar danos irreparáveis a uma agremiação. Então, qual é o caminho e qual é a expectativa dos jogadores? Um abraço. Tudo bem, boa tarde. Olha, a expectativa dos atletas é que apareça alguém da diretoria para dar uma solução, ou alguma explicação, alguma manifestação. Primeiro, que apareça alguém. Tá? Os atletas estão cientes que isto pode impactar no futuro, tanto para eles como para a agremiação, mas eles entenderam que, como grupo, tá, não tem um individual em destaque, fazendo a cabeça de A, B ou C, é uma situação que foi exposta para todos, e eles estão esperando, assim, que alguém da diretoria apareça para dar uma satisfação, uma explicação, uma previsão, ou fazer os pagamentos. Não sei como que eles vão fazer, porque tem gente com 8 meses, tem gente, muitos com 6, vários com 2, outros grupos com 3 meses sem receber. Basicamente, a diretoria precisa aparecer perante o elenco e cabe à diretoria resolver essa situação. É provável que tenha esse WO? É provável se ninguém da diretoria aparecer. Se alguém da diretoria aparecer e resolver, está descartada essa possibilidade. Sua pergunta ao doutor Tiago Rino, que está conosco, advogado, representa o grupo de atletas. Aliás, doutor, quantos jogadores assinaram?
Olha, pelo menos 25, 27, tá? Esse 27. É o elenco. Tem jogador da base que assinou também ou não? Não sei te especificar agora, tá? Eu sei que tem 3 atletas que são emprestados e o clube de origem que lhes paga o salário, então a gente teve uma cautela grande com relação a eles, porque não estariam os 3 meses em aberto, tá? Os 2 meses de salário em aberto. Tigrão, a sua pergunta? Pois não, muito obrigado ao Dr. Tiago por estar nos atendendo, esclarecendo um assunto tão delicado e que traz tanta preocupação a toda a comunidade pontepretana. Eu gostaria que o senhor, doutor, tecnicamente nos explicasse quais são os requisitos necessários que precisam ser preenchidos para que não ocorra nenhuma punição com relação a uma quebra de cláusula contratual. O jogador assina para treinar e para jogar. A partir de qual prazo que o requisito necessário para que ele tenha direito à greve, à paralisação, a partir de qual prazo de inadimplência por parte do empregador que o jogador já fica com o direito, claro que isso vai depender da vontade de cada um, de exercer o seu direito de paralisação? Sim. Atualmente, com a nova Lei Geral do Esporte, nós temos o prazo fixado, são 2 meses de salário ou imagem, no todo ou em parte, em aberto. Tá? Então, por exemplo, se o sujeito ganha 5 mil e vem pagando 2 mil no mês, 2 mil no outro, ele já completou 2 meses com salário em parte, então ele já está apto a participar, a se recusar a participar de jogos e competições, tá? Isso está previsto no artigo 90, parágrafo 5º da Lei Geral do Esporte. E é esse direito consagrado pela lei. Então, todos estão acima, né? Tem atletas com 3 meses a 6 meses. A gente recebeu uma informação extraoficial, evidentemente, por isso que é importante o seu esclarecimento, que alguns jogadores que vieram por empréstimo, cujo passe ou cujo direito econômico pertence a um outro clube, que eles estariam, e são poucos, estariam recebendo em dia, porque quem está pagando o salário é o clube de origem do último trabalho que ele prestou antes de ser emprestado. O senhor tem informação, ou o senhor poderia confirmar se isso procede ou não? Sim, salvo engano, são 2 atletas do Coritiba, ou Atlético Paranaense, que estão emprestados para a Ponte, mais um que eu não me recordo, Coritiba. O clube de origem que lhes paga o salário. Agora tem que ver se no contrato de empréstimo, por exemplo, o Fundo de Garantia, INSS, ficou a cargo lá ou a Ponte responsável. Depende da circunstância, eles não estariam dentro desses 2 meses. Mas vamos deixar bem claro, não é obrigatório aderir a essa paralisação. Essa paralisação é um direito coletivo para ser exercido de forma individual, ou seja, é um direito que atinge a todos, mas vamos supor que chegue na partida e 10 falem, não, eu quero jogar. Eles podem jogar se eles quiserem. Eles não precisam ficar, não são obrigados a ficar aderir e continuar na paralisação, tá? Vamos lá, CH, a sua pergunta ao doutor Rino. Doutor, boa tarde, prazer em falar com você. Eu queria, objetivamente, os jogadores, a chance que eles têm de estarem em campo no domingo é somente um bate-papo ou a efetivação daquilo que a Ponte deve para cada um dos jogadores? Boa noite. Eu acho que isso vai ser resolvido de forma individualizada, tá? Porque nós temos atletas com 6 meses, atletas com 2, atletas com 3. A Ponte não vai ter caixa para zerar tudo isso. Eu acho que a diretoria precisa comparecer e conversar com o grupo. E falar, olha, com uma parte vai ser assim, outra assim, e acho que depende do que a diretoria levar para o grupo e eles entenderem, isso aqui nos satisfaz, tá, acabou a paralisação. Bom,
Não dá pra, eu não tenho essa previsão, não tem essa exigência. Pague pelo menos um mês que a gente volta a jogar. Não tem isso na manifestação deles. Eles querem que a diretoria leve alguma coisa para que eles possam definir, isso me atende, isso não me atende, continuarei paralisado em greve ou não. Uma pergunta antes da gente encerrar. Após esse comunicado publicado aí pelo elenco oficial, algum dos jogadores já procurou o escritório buscando uma rescisão do contrato com a Ponte Preta? Hoje, na data de hoje, não, tá? A gente tem bastante processos antigos e atuais contra a Ponte Preta, tá? Pela circunstância exatamente salarial, mas o momento atual não é. Quem tem salário também 2 meses sem receber pode pleitear a sua rescisão judicial. Ele entra, pede a rescisão liminar e vai embora para outro clube. A consequência é a Ponte dever o salário do contrato até o final. Por hora, não há nessa semana situação nesse sentido. O grupo entendeu as probabilidades de abrir uma negociação com a Ponte, chamando a diretoria para a responsabilidade deles e tentar resolver antes de se processar, tá? É pré-processual isso. Tá, entendi. E desdobramentos realmente são severos. Por exemplo, na iminência de não ocorrer a partida no domingo, tem o WO. O WO é uma derrota por 3-0. Junto com isso, abre-se um processo no STJD para nova punição contra a agremiação. E assim vai. Por exemplo, nós temos hoje o regulamento do Fair Play, e se o grupo não receber e reclamar na CBF, temos aqui 30 atletas, jogamos o brasileiro e não recebemos. Abre-se outro processo administrativo na CBF, no STJD, que pode culminar, inclusive, com a suspensão, com a proibição de disputar competições oficiais da CBF. Ou seja, é uma situação muito grave, que precisa ser resolvida urgentemente pela Ponte, porque ela já tomou a suspensão de advertência, a puxada de orelha, a advertência, agora a próxima do STJD da CBF deve ser pecuniária, uma multa, e na próxima vai se agravando, até chegar à proibição de disputa de competição. É muito lamentável isso, não é um time grande como a Ponte, um time pesado, importantíssimo para o futebol brasileiro, precisa resolver essa situação. Tá certo. Doutor Thiago, muito obrigado pela disponibilidade aí, pelo bate-papo aqui com a gente, esclarecendo essa parte mais jurídica do futebol, já que você faz parte aí do escritório que representou os atletas da Ponte Preta nesta nota oficial. Muito obrigado pela atenção e conte sempre com a gente aqui da Rádio Bandeirantes. Se for falar até em nome do escritório dos atletas, nós que agradecemos a possibilidade de vocês abrirem os microfones da Rádio Bandeirantes, que tem uma penetração assim, a nível nacional, tá? Para que fosse ouvido o lado dos atletas, mesmo que seja mediante eu, um advogado que estou representando nesse momento, mas que a delicadeza da situação deles e a defesa dos direitos deles pudesse ser explicado tanto para o morador da cidade, o torcedor do clube, para a própria imprensa. Agradeço essa oportunidade. Um forte abraço a todos. Excelente trabalho. Muito obrigado. Portanto, está aí o doutor Thiago Rino, ele que representa os atletas que estão de greve. Atletas da Associação Atlética Ponte Preta. São 18 horas e 21 minutos em Campinas. Igatacado. Operação Fecha Mês, com o melhor preço e grande variedade de produtos no atacado e no varejo. E hoje é dia de grandes ofertas do Hortifruti, com preços imperdíveis. Frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Confira. Alho roxo nacional, R$ 19,90 o quilo, exceto bandeja. Tomate salada, R$ 13,98 o quilo. E tem muito mais do Hortifruti e muitos outros produtos com ofertas sensacionais. Pãozinho, recheado, sabores, 150 gramas,
9,98 o pacote. Creme de leite Talac 200 gramas, 1,98. Ofertas válidas até segunda-feira, 31 de agosto. E tem muitas outras ofertas esperando por você na loja toda. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito, vale alimentação e também nos sistemas digitais. São muitas bandeiras aceitas. Confira muito mais em Campinas, região dos Amarais, e na região do Satélite Íris. E também em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Lojas abertas até às 22 horas. iga.com.br. Acesse e saiba mais. Bandeirantes. São 18 horas e 22 minutos em Campinas. Seguimos com a Ponte Preta, Pedrão. Batista, e agora o nosso contato é com o Dr. José Henrique Spessi. Ele que é diretor jurídico da Ponte Preta, esteve presente no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli, onde aconteceria a Assembleia Geral Extraordinária, coisa que não aconteceu. Ouvimos depois o doutor José Henrique Spessi na sala de imprensa. Doutor Spessi, boa noite. Mais uma vez, um grande prazer falar contigo e obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Piscinato. Boa noite, Batista. Não sei mais quem está aí com vocês, CH, a equipe toda. É um prazer imenso novamente estar aqui e uma honra porque vocês têm essa audiência imensa e qualificada. Chega aí a um número imenso de pontepretanos. É importante esse espaço que vocês sempre nos garantem. Muito obrigado. Doutor, e nós acabamos de conversar com o Thiago Rino, que é o representante aí dos atletas da Ponte Preta, que emitiram uma nota oficial, e agora nós queremos ouvir o lado da Ponte Preta. Como a Macaca se vê nessa situação, os jogadores anunciando essa paralisação até que seja feito aí o pagamento de tudo que está atrasado ao elenco pontepretano. Perfeito. Na verdade, até para a gente deixar um pouco mais esclarecida essa situação, eu também não tive a oportunidade de acompanhar a entrevista, as declarações que o colega advogado Rino fez no programa. Mas tive a oportunidade que, por coincidência, eu estava no trânsito, ouvindo numa outra emissora, ele fazendo alguns comentários em relação a esse acontecimento de hoje, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente foi surpreendido com esse comunicado dos jogadores, assinado pelos jogadores, porém dentro de um ofício desse escritório de advocacia, né? Então, a gente imediatamente, diante desse comunicado, tomou as providências que são cabíveis, né? Tentar conversar com todo o elenco, com os jogadores, por meio dos responsáveis por essa área. Então, o nosso diretor de futebol e vice-presidente também, o Marco Herbelin, esteve no centro de treinamento pessoalmente, como faz habitualmente, né? Isso, inclusive, foi uma declaração que, na minha visão, foi infeliz do colega advogado, e nos termos, inclusive, descritos nesse comunicado, que a diretoria abandonou o dia a dia do clube. Eu, em primeiro momento, já coloco assim de forma veemente que isso não é verdade, né? A diretoria, por meio de seus vários componentes, eu, à frente do jurídico, o diretor de futebol, Berlim, a diretora financeira, a doutora Mauriceia, o presidente Torrano, o diretor de sociais, Hamilton, o diretor de obras, o Alisson, o diretor médico, o doutor Simões e tantos outros que compõem a diretoria, estamos quase que 24 horas no clube,
né? Então, portanto, essa questão que a diretoria abandonou o dia a dia do clube, eu quero de forma muito, muito contundente rechaçar, né? Porque nós estamos aqui empenhados a buscar uma solução para os desafios da Ponte Preta, que são imensos, e nessa questão que envolve o departamento de futebol especificamente, existe esse acompanhamento, seja pelo próprio diretor de futebol, Marco Ebelin, como também existe junto não só aos profissionais, aos jogadores, a comissão técnica, 2 membros que não são diretores, porém fazem às vezes e representam a diretoria e trabalham diariamente junto do elenco, que é o grande Brigatti, né? Um profissional brilhante, e o Ricardo Koyama, que estão lá todos os dias. Então, o fato de ter colocado isso no comunicado, infelizmente, não corresponde à verdade. Ô, doutor, só rapidinho, antes do senhor continuar, pelo o que eu tenho de entendimento dessa nota dos jogadores, o que a gente conversa com alguns atletas e o que o Márcio Zanardi disse até uma vez em entrevista coletiva, acho que é essa questão do dia a dia com os atletas, não que o clube está abandonado pela diretoria, mas esse contato com os atletas. O Zanardi revelou, inclusive, que viu o presidente apenas uma vez, não viu mais o presidente, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano. E conversando com alguns atletas também, a informação que eu tenho é que as idas do vice-presidente, o diretor de futebol, o Marco Antônio Eberlin, no centro de treinamento, acompanhando os jogadores, também diminuiu essa frequência. Eu acredito que tenha sido por aí essa fala dos atletas. Não, perfeito. Eu não vou aqui entrar nesses pormenores, até porque, como você mesmo relatou, né, são situações muito aleatórias do dia a dia, né? O fato do presidente Torrano ter ido ao centro de treinamento ou ter contatado os jogadores 1, 2, 3 vezes, não vem ao caso agora, até porque existe um departamento de futebol, tem um diretor de futebol, assim como tem um diretor jurídico, e que o presidente do clube delega as funções dessas áreas para os diretores. O que eu posso dizer do meu conhecimento é que existe um constante diálogo com os atletas, seja por meio dos gerentes de futebol, sobretudo o Brigatti, que está lá, fica diretamente no centro de treinamento, seja por meio do Marco Eberlin, que é o diretor de futebol. Mas, voltando à questão que você colocava inicialmente, né, como o clube está lidando com o fato em si, que eu acho que é o principal foco aqui da discussão, né, eu acredito que esse comunicado, como você mesmo lembrou e eu também relatei, chegou ao nosso conhecimento hoje pela manhã, essa decisão, e o clube começou a partir de então tomar as providências devidas, que é exatamente retomar esse diálogo com o elenco, seja individualmente ou em grupo. O colega advogado Rino, que me parece que deu uma declaração antecedente à minha aqui na Band, eu não tive oportunidade de ouvir, por exemplo, ele não fez nenhum contato comigo, que sou diretor jurídico. Então começa a situação a tomar uma complexidade até por essa relação, né? Se ele se declara advogado que fala em nome dos jogadores, né, ele, em tese, deveria buscar o responsável jurídico pelo clube, que é o diretor jurídico, que sou eu. Eu não tive nenhum telefonema, nenhum WhatsApp, nada a respeito disso com relação a esse advogado. Não sei nem a cara dele, né? Ele não fez contato nenhum comigo, né? Portanto, foi por meio indireto que eu recebi esse comunicado que ele entregou, alguns dos atletas entregou, para o Brigatti, que trabalha lá junto ao elenco, né? Então, se quisesse realmente ter algum tipo de diálogo, esse não foi feito,
né? Porque a gente está aqui, vocês sabem muito bem, até atendo a imprensa em qualquer oportunidade possível, né? Em qualquer horário possível, e eu não fui comunicado dessa situação por meio do suposto advogado que fala em nome dos atletas, né? Então eu recebi esse papel assinado pelos atletas e o advogado começou a dar declarações em nome dos atletas. Não sei nem se ele tem procuração de todos os atletas para legitimamente falar em nome de todos os atletas. Mas isso não vem ao caso nesse momento. O fato é que a gente, repetindo, ao tomar conhecimento do fato e desse documento, passamos a buscar novamente um diálogo com os atletas. Essa decisão que os atletas comunicaram pela manhã é muito legítima e eu tenho que respeitar. Não há nenhum tipo de fala num sentido de trazer aqui algum descontentamento da minha parte na decisão tomada pelos atletas, até porque nós sabemos a situação financeira que o clube vem passando e a dificuldade de honrar os compromissos com todos, inclusive com os atletas. Então é muito legítimo por parte deles. O que eu acho é que a gente deveria ter sido comunicado com as formas adequadas e buscar um diálogo para que não ocorresse de forma tão precipitada uma situação como essa. Doutor Espécie, é muito importante a colocação das medidas que estão sendo tomadas, porque se houver um WO, as consequências são terríveis. Primeiro, de imagem. WO é um negócio que arranha. A ponte já está com a imagem arranhada. Agora, dar um WO é um negócio que vai arranhar ainda mais. Fora isso, há as consequências jurídicas diante da CBF, que é a entidade que comanda o futebol no Brasil. Então, o advogado Dr. Tiago Rino disse que os jogadores podem até não dar WO nesse jogo, caso a diretoria entre em contato, tente uma conversa para indicar um caminho, um norte para aquilo que está acontecendo. Então, além do contato que está sendo feito com os jogadores, existe também a possibilidade de marcar uma reunião com todos, porque disse aqui o advogado que são 27 atletas. A Ponte não terá jogador suficiente, a menos que pegue o time sub-20, nem sei se é possível isso, e mande para Belo Horizonte para enfrentar o América domingo às 16h. Existe essa possibilidade de se marcar uma reunião com todos os 27 que assinaram o papel ou não? Boa noite, Batista. Obrigado pela oportunidade de falar contigo novamente, com a Band e com os ouvintes da sua prestigiosa e imensa audiência. Vamos lá. Como eu falava um pouco antes com o Piscinato, imediatamente que a gente tomou conhecimento da situação, como se trata aí de uma relação mais vinculada ao diálogo com o departamento de futebol, né, o diretor de futebol, Marco Ebelin, já imediatamente também foi tomar as providências em relação ao caso. Teve lá pessoalmente no centro de treinamento, teve com os atletas, e fazendo aqui um parênteses, né, infelizmente, diante dessa situação que hoje a gente tem em redes sociais, isso se perde um controle, muitas informações deturpadas. Então, eu, durante o dia, conversei várias vezes com o Marco Eberlin, diretor de futebol. Então, se buscou, a partir da situação, buscar solucionar essa situação. E a primeira disponibilidade que a diretoria se colocou diante desse quadro e dos atletas é exatamente o diálogo. Nunca, em nenhum momento, a diretoria, seja a diretoria de futebol, e eu falo aqui por mim, a diretoria jurídica, nunca nós nos furtamos ao diálogo e a nos reunir com quem quer que seja, especialmente em relação ao futebol, que é a parte mais importante do clube. Então, a partir da situação concreta,
já se foi junto aos atletas por meio do diretor de futebol, e eu me coloquei à disposição de qualquer atleta ou qualquer advogado, ou qualquer representante legítimo dos atletas para conversar. Nós estamos abertos a isso. Né? Perfeito. Se amanhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da noite, for solicitada uma reunião com um atleta, 5, 10 ou 20, ou o advogado deles, desde que legitimado, que tenha a procuração dos atletas, nós vamos atendê-los, sempre. Nós estamos abertos a isso. Então nós já estamos buscando resolver essa questão. E apenas para concluir, que você colocou a situação de um WO. Isso não vai acontecer. A Ponte Preta vai entrar em campo, né, como previsto no campeonato, vai cumprir rigorosamente a tabela. Agora, os detalhes de como o elenco vai se portar, quem vai participar como elenco do time, aí de fato eu acredito que durante a semana isso será decidido, e especificamente em relação ao departamento de futebol. Mas não há hipótese de WO. Até lamento que o nobre colega advogado tenha sugerido essa hipótese, mas eu vou aqui, infelizmente, ter que falar. É uma sugestão por alguém que desconhece a realidade de dentro do clube. Né? Nós imediatamente, ao ter uma situação concreta de dificuldade, de algum obstáculo, nós estamos atuando para buscar a solução. Né? O colega falou aí algumas inverdades em relação a recebimentos que o clube teve durante um ano todo, que não condiz com a verdade. Os valores que o clube vem recebendo em termos de cota e de participação em campeonatos anteriores, como do Paulista, não condiz com o que ele falou. E fora as obrigações que o clube tem mantido e buscando saldar essas obrigações, não condiz com a realidade que foi trazida aí pelo colega. Né? Então, isso levou talvez também uma desinformação que a gente busca esclarecer para todos aqueles que chegaram a esse conhecimento e toda a torcida, para tentar minimamente tranquilizar a torcida. Só para omitizar, só para a gente acelerar aqui, o tempo está curto, claro. Né? CH, a sua pergunta ao doutor José Henrique Spessi, advogado, diretor jurídico da Ponte. Doutor Spessi, boa noite. Essa situação financeira gravíssima da Ponte, ela se arrasta há mais de um ano. E eu tenho ouvido e ouvi por várias vezes discurso, promessa, isso ou aquilo, mas de fato pouca coisa acontece. Inclusive das suas declarações. Objetivamente, a Ponte vai conseguir pagar quando ou até sexta esses jogadores? Boa noite. Boa noite, CH. Obrigado pela pergunta. Respondendo objetivamente, eu não tenho como precisar exatamente quando vai ser feito esse pagamento e a forma que vai ser feito esse pagamento. Até porque, como você mesmo lembrou, eu já dei mais de uma vez algum tipo de declaração nesse sentido, que a questão dos jogadores em particular é uma questão que não é uma questão específica geral para todos, porque a gente tem jogadores que foram contratados recentemente, jogadores que já estão no elenco há mais tempo, então os pagamentos e eventuais atrasos são específicos de cada caso, né? No geral, como você mesmo lembrou no início da sua fala, muito bem lembrado, a Ponte Preta atravessa uma crise financeira que não é de um ano, é de muitos anos. E ela veio a se consolidar de forma gravíssima agora, durante esse ano, exatamente quando a gestão começou. Né? E uma das soluções que a gente buscou efetivar
foi exatamente encadear a possibilidade da Ponte Preta se transformar futuramente numa SAF e buscar investimentos além daqueles que são as receitas habituais da Ponte. Sem isso acontecer, de fato, a gente vai entrar num caminho que vai ser tenebroso para as finanças do clube. Olá, Tigrão, a sua pergunta ao doutor Espécie. Muito obrigado, doutor Espécie, por estar nos atendendo. Admiro muito a sua clareza, a forma com que o senhor coloca as coisas. Mas eu não posso deixar de pontuar aqui, já no adiantado da hora aqui na entrevista, duas situações. Primeiro, quem afirma, ou os que afirmam que estão se sentindo abandonados, não foi o advogado, são os jogadores. O advogado foi só um porta-voz. Eu não tenho nenhum tipo aqui de procuração para defender ele, eu nem o conheço. Eu conheci aqui no ar hoje. Então, essa situação de abandono, ela é relatada pelos jogadores e não pelo advogado contratado por eles. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, que o senhor disse. Ele não conhece a situação dentro da Ponte, isso é uma inverdade. E os jogadores já declararam várias vezes, inclusive o Elvis, ao vivo em rede nacional, disse isso, que os jogadores estão abandonados. E ele está aí, se a gente colocar ele no ar, provavelmente ele vai confirmar isso. Então eu gostaria que o senhor falasse respeitosamente a respeito disso. E segundo, que eu gostaria de pontuar, quando o senhor diz, ele sequer me procurou para que a gente pudesse discutir o assunto e já publicou a nota. O senhor é um advogado extremamente competente, experiente, já maduro dentro da profissão, e eu pergunto para o senhor, se um advogado que é contratado por um determinado cliente ou por um grupo de clientes que ele vai defender, se ele tiver a obrigação de buscar a parte contrária contra a qual ele vai litigar, toda vez que ele é procurado, podemos extinguir o poder judiciário. Porque exatamente por ter sido contratado para defender é que ele está tomando as providências. Se ele toda vez tiver que procurar o jurídico da parte contrária antes de interpor a ação ou antes de tomar as suas providências, na minha modesta opinião, a função do poder judiciário brasileiro estará extinta, porque aí tudo será resolvido em acordos e não precisará mais de sentença. Por isso eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas duas colocações, com todo o respeito de que, primeiro, os jogadores que fizeram esta alegação, que colocaram este atual estado de coisas de abandono e o advogado apenas deu eco a isso. E essa questão de que o senhor entende que ele deveria tê-lo procurado. E o senhor, como um advogado que tem outros clientes, tem o seu escritório, se toda vez que o senhor for contratado por alguém para uma determinada demanda, se o senhor for procurar o advogado da parte contrária, o senhor vai morrer de fome. Alô? Pode falar, doutor Espécie. Alô? Tá no ar. Tigrão. Sim, está no ar. Agradeço aí a sua colocação e pergunta. Com grande respeito também, admiro aí o seu trabalho, assim como dos demais da bancada. Vamos lá. Em relação à questão como um todo, né? Você fez duas colocações e são importantes também esclarecê-las para deixar tudo muito bem claro a respeito dessa situação específica do dia de hoje, né? Como eu falei inicialmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar as declarações do Dr. Rino nesse programa, né? Eu fiz quando, durante a tarde, estava em deslocamento no carro, numa outra emissora, ele fez algumas declarações. E dentro dessas declarações estava a situação de que um colega jornalista radialista como vocês, perguntou a ele, né, como seria possível uma solução. E ele falava que a solução seria a diretoria abrir um diálogo. Então foi nessa situação, nessa expressão que ele utilizou,
que eu estou aqui me referindo, né? Vinculado àquela declaração que está no documento, que apesar de estar assinado pelos atletas, é um documento do escritório do Dr. Rino. Então, ele é o advogado, presumo, dos atletas, e deu uma declaração nesse sentido: olha, basta ter um diálogo que vai ser tudo resolvido. Então é isso que eu me referi. Não ocorreu essa hipótese da diretoria, e especialmente da minha parte, de não ter o diálogo. Eu apenas disse que esse diálogo sempre existiu e vai continuar existindo. Então, como eu vou poder não ter feito um diálogo se eu não fui procurado, né? Então, essa é o primeiro esclarecimento que eu queria deixar muito bem dito aqui para vocês, né? Sempre estamos abertos ao diálogo e nunca houve portas fechadas para isso. Se é isso que vai buscar ter uma solução para o caso, a gente vai fazer esse diálogo a qualquer momento, como começamos a fazer imediatamente hoje, por meio do diretor de futebol, do departamento de futebol. Então, é bom deixar claro que o diálogo sempre existiu. A declaração que está no documento que a diretoria abandonou o dia a dia do clube, se é dos jogadores, por outro lado, é um documento do escritório do doutor, né? Então, eu estou aqui me referindo a esse documento que foi produzido pelo escritório dele e assinado pelos jogadores. É óbvio que os jogadores que assinaram esse documento, porém, na negociação para a redação desse documento, ele iria apurar que esse abandono, né, na minha visão, não existe, né? Se foi comentado que o jogador A ou B pode dar essa declaração que está tudo abandonado, então eu acho que ele deve fazer, né? Eu não ouvi essa declaração de jogador nenhum. E se houve essa declaração, que o faça. E aí, obviamente, eu acho que quem é o melhor para responder ou dar algum tipo de esclarecimento em relação a isso é o responsável pelo departamento de futebol, no caso, o diretor de futebol, Marco Ebelin, que eu tenho contato, até pela função de direção que a gente atua em conjunto, eu posso constatar que ele está diariamente em contato com um ou outro jogador pelo telefone, ou mesmo se dirigindo ao centro de treinamento. Então, eu acho estranho uma declaração dessa natureza, sendo que ela não é verdadeira. É por isso que eu me referi dessa forma em relação a isso tudo. Tá bom, então, doutor Spence, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Importante contato aí Batista, com a... Oi? Eu que agradeço, Batista, estamos sempre à disposição e abertos ao diálogo para sempre superar os desafios e as soluções que a gente tem pela frente em relação à Ponte Preta. Muito obrigado. São 18h50 em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço. A apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição. E mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Inclusive, quando você acessar rochaautopeças.com.br, poderá ver lá o regulamento da promoção de aniversário da Rocha Autopeças. Agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Então, tem uma promoção rolando, promoção sensacional, com muitos brindes e vale compras também.
Para saber o regulamento, acesse o site e lá tem todas as orientações. Rocha Autopeças, agora na Rua Doutor Buarque de Macedo, 431, bairro Vila Nova, em Campinas. Bandeirantes. 18h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil, fase quartas de final, jogos de ida. Ontem no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram por 1-1. Hoje 2 jogos, 9h30 da noite no Nubank Park tem o Clássico Paulista entre Palmeiras e Santos. No mesmo horário em São Januário, Vasco e Vitória. Amanhã, 8 da noite, tem o Grenal, Inter e Grêmio, os jogos da volta na próxima semana. Ontem, o Del Valle venceu o Tolima pelo placar de 3-1, melhor dizendo, 3-1 no agregado 4-1. E com esse resultado, o time equatoriano vai encarar o Flamengo na fase quartas de final. Lembrando que os jogos serão realizados em setembro. Os confrontos estão definidos. Estudiantes e Corinthians, Del Valle e Flamengo, Fluminense e Platense, Palmeiras e LDU. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem o fechamento de mais uma rodada. Ontem nós tivemos a 24ª rodada e o Juventude ganhou do CRB por 2-1 e assumiu a liderança da competição. Ontem também, o Atlético Goianiense venceu o Botafogo por 3-0. A 25ª rodada começa na sexta-feira, lembrando que a Ponte Preta entra em campo domingo, às 4 da tarde, fora de casa, contra o América Mineiro. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times se preparam para a última rodada da fase de grupos. Todos os jogos neste sábado às 17 horas. O Guarani recebe o Brusque precisando de um resultado para se classificar. Neste momento, e não depender de ninguém, o Bugre é o 7º colocado com 27 pontos. Brusque e Botafogo já estão classificados. Com a classificação encaminhada, Paysandu e Inter de Limeira. O Santa Cruz é o 5º com 28, o Ipiranga é o 6º com 28, o Guarani o 7º com 27, a Ferroviária ocupa a 8ª colocação com 27 pontos. Estão também com 27 Maranhão em 9º, Maringá em 10º e o Floresta em 11º. Com chances remotas, o Amazonas 12º, 25 e o Figueirense 13º com 25 pontos. Caxias e Ituano, Volta Redonda estão na zona intermediária. Anápolis, Barra e Itabaiana buscam escapar da zona do rebaixamento. Confiança é o time já rebaixado. O Itabaiana ocupa a 19ª colocação com 17 pontos. Portanto, a última rodada neste sábado, 17 horas. Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. 18h57, Breno Beretta, mais um destaque do Guarani, que terá estreia. Estreia já com um jogo decisivo, né? Humberto Louser já de cara pega uma fogueira impressionante. Aliás, foram 86 jogos dirigindo a equipe do Guarani, Humberto Louser. 37 vitórias, 22 empates e 27 derrotas. 51,6. 51,6 é o aproveitamento do Humberto Louser. Vai ter que manter, né, esse aproveitamento, porque o ano passado, no caso, se conseguir a classificação vencendo o Brusque, o Londrina se classificou com 10, São Bernardo com 7. Foram os dois times que subiram. Ponte Preta 13, o Náutico 8. E o Guarani morreu com 7. E aí, se ele manter esse percentual, né, ele terá aí 9 pontos, né, 9, alguma coisa. Então, com 9 pontos, é possível subir aí em segundo lugar, hein, Bebê? Exatamente, Batista. E é claro que o Guarani vai ter que alcançar o maior número de pontos possíveis, né? O Guarani vai tentar ainda ficar entre os 4 primeiros colocados. Pelo que eu sei nos bastidores, até o pessoal não acha ruim se o Guarani não ficar entre os 4 primeiros, porque o Guarani começaria decidindo em casa. Vocês se lembram, ano passado, o primeiro jogo foi um derby, né? E o Guarani foi muito mal naquela oportunidade, perdeu por 1-0 para a Ponte, mas começar decidindo dentro de casa também seria algo importante para o Guarani começar com o pé direito. Se o Guarani alcançar a vaga, se classificar entre os 4, aí o Guarani começaria fora de casa e terminaria a segunda fase da Série C no 6º jogo, atuando no brinco de ouro diante de sua torcida. E se o Guarani for bem, quem sabe já até esteja com o acesso nas mãos. Saiu a arbitragem para o jogo, Batista, o trio de Alagoas. Não dá para entender, a gente fala muitas vezes, né? Eu sei que é sorteio, mas o trio de Alagoas para apitar Guarani e Brusque. Márcio dos Santos Oliveira é o árbitro. Assistente 1, Maria de Fátima Mendonça da Trindade. E assistente 2, Fernanda Félix da Silva. São 2 mulheres como assistente e o Márcio dos Santos Oliveira, o árbitro. Esse árbitro, ele tem 40 anos de idade. Os últimos jogos que ele apitou: Floresta 1, Anápolis 0 pela Série C, Botafogo da Paraíba 2, Confiança 0 pela Série C também. Ele apitou Marcílio Dias 2, Cascavel 1 pela Série D, Misto 1, Gama 2 pela Série D e também apitou aquele jogo do Guarani e Caxias, Guarani 2, Caxias 1. Ele apitou esse jogo também. Eu não me lembro de nenhum erro nesse jogo diante do Caxias, Batista.
São 19h01, mais Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batista, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com Marco Antônio Eberlin, vice-presidente e diretor de futebol da Ponte Preta. Eberlin, boa noite, até pelo adiantado da hora, vamos acelerar o processo. Mais uma vez, um grande prazer falar com você, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. E a Ponte acaba de anunciar a saída do técnico Márcio Zanardi. Gostaria que você esclarecesse ao torcedor pontepretano como que foi essa saída aí do treinador da Macaca. Olha, a Ponte, eu não sei se acaba de anunciar. Eu acabei de falar com ele há pouco, mas não foi anunciado ainda, Piscinato. Um prazer falar com você. Tá nas redes, no Facebook e no Instagram já. Não, rede para mim não vale nada. Rede social e um prato daqueles de cocô é a mesma coisa. Tá bom, mas é um canal oficial da Ponte Preta, foi anunciado pela Ponte Preta. O que vale é a palavra do Tigrão, o que vale é a palavra do Batista. Aí sim, vocês estudaram, trabalham, se formaram. Muitas têm a remuneração para isso, porque são entendidos no assunto. Agora, o que sai na rede social não dá para eu cravar, né? Aí mas saiu na rede social da Ponte Preta. A rede social da Ponte Preta não vale nada. Então eu comecei a falar para você. Eu já autorizei que soltasse, então não entendi, desculpa, tá? Porque eu acabei de falar com ele há pouco. Eu estava conversando com ele, escutando uma entrevista do Espécie aí com vocês. Pensei que era rede social aleatória. Nem sabia que tinha dado tempo já para isso. Então, não, a gente não trabalha com informação de rede social aleatória. Eu também estudei, também me profissionalizei. Eu acabei de falar que você estudou, falando eu acredito em você. Calma lá, não estou brigando, não. Eu acabei de dizer que se fosse uma informação cravada sua, eu vou estudar e vamos ver o que nós vamos falar. Eu sei que fosse de rede social. Eu já falei, me desculpe, se saiu na rede social da Ponte, eu já tinha autorizado, ok. Ô, Eberlin, um abraço. É o Batista. Fala pra gente essa voz, hein? Como é que eu não vou saber que é você? Fala pra gente como é que foi essa conversa com o Zanardi. É evidente que a campanha é horrível, mas qual foi o motivo alegado pela saída do Zanardi? Batista, o Zanardi foi, pelo menos até o presente momento, eu não sei o que ocorre depois, uma das pessoas mais ou menos igual o Vadão foi comigo na época. Abel Braga. O Zanardi foi amigo, parceiro, defendeu a Ponte Preta junto aos jogadores, pediu que os jogadores se empenhassem o máximo possível. Em nenhum momento eles nos deixou na mão e eu não o deixei na mão. Nem eu, nem o Brigatti, nem o Ricardo. Mas eu falei para ele que chegou a hora dele pensar nele, eu deixei na mão dele. Falei, olha, isso aqui está prejudicando a sua carreira. Você fica à vontade, eu não quero que você vá embora, agora pense em você também. Se você entender que é a hora de sair, eu vou entender também, e nós terminamos o nosso relacionamento aqui como técnico da Ponte, mas construímos uma amizade muito grande, tá? Foi o que ele entendeu, que é melhor sair e que... se houver realmente essa SAF, e eu disse para ele que já havia falado com o pessoal que ele seria um bom nome, mas que eu não estaria mais à frente do futebol, que eu não poderia garantir nada, né? Mas se eu tivesse qualquer condição de opinar, eu iria opinar para ter o Zanardi aqui para o campeonato, para o ano que vem, né? Seria um bom nome. Foi essa conversa, ele se desligou há pouco, sentido o Zanardi, sentido eu, porque criamos um vínculo de amizade muito grande. E quem vai dirigir o time no domingo contra o América? Um novo treinador, porque quando eu falei com o Zanardi, na primeira vez hoje pela manhã, e pedi que ele pensasse à tarde, que ele falou, poxa, mas eu não quero te deixar. Falei, pensa em você, é hora de você pensar em você. Falei, como eu posso receber uma resposta sua de saída, Zanardi? E eu já vou pensar em alguns nomes, tudo bem? Porque se não chega alguém aí para te perguntar como é que está a coisa aqui, e no futebol ser chamado de traíra é a pior coisa que existe. Então deixei bem aberto que, não eu, né, mas o João Brigatti já ia consultar alguns nomes, caso ele optasse por sair, nós já teríamos uma coisa engendrada. Muito possivelmente, amanhã de manhã, o treino já será dirigido por um novo treinador. Tigrão, mais uma pergunta aí para o Marco Eberlin, vice-presidente da Ponte, diretor de futebol. Por favor, Tigrão.
Tá, um abraço, Marco. A gente está muito preocupado, você sabe disso. Obrigado. Eu tô com um delayzinho aqui, não é que eu tô te atropelando, não. Mas o que eu acho que se o torcedor da Ponte tivesse aqui com esse microfone na mão, no meu lugar, a pergunta nesse momento, diante de tantas demandas que a Ponte tem, de tantos problemas que estão instalados, seria a seguinte: no curto prazo, né, o problema mais emergencial nesse momento é o jogo de domingo. Até me equivoquei aqui, eu falei Vila Nova e é América. O jogo não é em Goiânia, é em Belo Horizonte. Com esse movimento de hoje, e eu sei que quando você chegou ao CT, alguns jogadores já tinham deixado lá o Jardim Olina, outros ainda estavam lá, mas os jogadores, na nota divulgada, paralisaram por tempo indeterminado. E hoje já acabou a quarta-feira, né? Tem mais a quinta e a sexta, sábado tem que viajar. O que o torcedor acho que gostaria de saber é o seguinte: qual a perspectiva, na sua avaliação, qual o caminho será percorrido para que a Ponte entre dignamente, decentemente, aliás, como sempre fez no domingo lá no Independência contra o América, diante desse quadro hoje materializado com essa manifestação dos jogadores? Ô, Tigrão, a Ponte vai entrar dignamente, não corre risco de não entrar, tá? Quanto aos jogadores, eu acho que a nota não é o que os jogadores estão expressando, apesar de estar no papel. Respeito aí o causítico, não falo com o advogado para mim, eu não sou advogado tem que falar com o departamento jurídico da Ponte Preta, eu falo com o jogador, tá? Eu tinha que passar no clube para falar primeiro com o presidente do clube, para me dirigir ao centro de treinamento. O que aconteceu lá, eu já sabia que iria acontecer. Eu já havia sido notificado pelos jogadores. Eu já havia conversado com os jogadores. O que eu não entendo é uma nota falar que o clube está abandonado, tá? Pô, se fui eu que negociei com os jogadores para que eles esperassem até dia 24, não foi o João Brigatti, não foi o Ricardo, não foi por telefone, tá? Eu estive lá acordando com eles. Hoje, eu falei com o Rodrigo por telefone, eu falei com o Danilo por telefone, eu falei com o Elvis, que está fora de combate, que vai ter que, possivelmente, é ele que pode dizer, né? Porque nem essa autorização a gente tem mais. Deve passar, se ele quiser, para uma cirurgia, mas ele que tem que decidir isso, tá? Falei com quem mais, jogadores? Falei com o Zanardi. Eu falo com os meus jogadores todos os dias, até porque eles querem cobrar e tem que cobrar o staff maior. Então, eu falo com o Daniel Baianinho diuturnamente, porque é de manhã, de tarde, de noite. Eu falo com o Porfírio diuturnamente, é de manhã, de tarde, de noite. Com quem mais que eu falo? Com o André Lima, eu tive em algumas reuniões com ele, reunião eu e ele, o treinador, ele, o Ricardo. Eu tive algumas reuniões também agora, num passado bem recente, de semana aí, tá? De 15 dias, tá? Com quem mais? Falo com a garotada da base. O que eu não entendo, e aí eu perguntei pro Espécie, falar que jogador que ele está representando o elenco da Ponte Preta, aí eu discordo. A nota dele oficial pode ser. Mas você é advogado, Tigrão, apesar de não exercer a profissão, eu sei que você é formado em direito também, tá? Como é que você vai representar um jogador para falar com o clube se o jogador está com salário em dia? Não entendo isso. Alguns jogadores não treinaram hoje por ser solidário a outros jogadores. Jogadores que estão com salário em dia ali são vários, tá? Eles não podem deixar de treinar. Mas eu também não vou arrumar um confronto com o meu elenco, não sou juvenil. Pô, vocês vão treinar na marra? De jeito nenhum. Isso foi uma situação de solidariedade, principalmente com 5 jogadores que têm um atraso maior no clube da ordem de 6 meses. Eu, por exemplo, vi o mesmo advogado falar numa outra emissora que a Ponte Preta tinha um numerário para pagar e não pagou. Como é que um cidadão fala um negócio desse? Ele não pode falar isso. Falei pro doutor Espécie, o senhor tem que tomar providências contra ele. E ele falou, eu ouvi, tá? Posso até falar para você, foi pro João Carlos, eu fui dar entrevista na Jovem Pan à tarde, o Marcelelli me perguntou, falei, esse cara maluco? Como é que esse cara pode entrar aqui dentro e saber o que tem ou não tem de dinheiro, tá? Aqui nós sempre priorizamos pagar os funcionários primeiro, tá? Agora, existe uma hecatombe financeira e que a única solução de resolver essa hecatombe é transformando a Ponte Preta numa sociedade comercial, numa sociedade anônima. Eu sempre fui contra e eu ainda sou contra, porque eu queria esse escudo sendo da torcida, sendo do seio do Ponte Pretano.
Mas hoje a única maneira de dar uma condição da Ponte Preta se reestruturar é com dinheiro externo. E ninguém vai botar dinheiro em clube de futebol, que hoje aí eu falo, são vários, que dirigem de forma amadora. O que é de forma amadora? O grupo do Torrano coloca uma diretriz. Torrano sai no meio do caminho, entra em Berlim, muda a diretriz. Ou acaba o mandato, o Torrano sai, perde a eleição, entra um outro grupo. Não, agora nós vamos para esse caminho aqui. Quem é que vai botar dinheiro aqui? Aí eu vejo falar, as pessoas, não, mas fulano aporta um dinheiro. Aporta 5 milhões, acabou o dinheiro à tarde. E agosto, setembro, outubro, novembro, 13º, dezembro, 13º. E outra, vai aportar como? Vai doar? Se as pessoas falam disso, encaminha para o Conselho Deliberativo, fala qual é o projeto deles e como nós estamos fazendo, como o Torrano fez, pede para ser avaliado. Mas não, o pessoal preferiu dizer que nós estamos escondendo, que nós não quisemos mostrar. O Batista viu aqui o termo de compromisso. Nós temos que mostrar para esses que estão dizendo que não teve transferência, Batista, Tigrão, quando nós tivemos o contrato, que parece que está praticamente pronto também. O pessoal deu uma recuada, porque, então não quer mais SAF? Não quer. A SAF tem que ser pro Torrano, não é pro Torrano ficar à frente de nada. Porque foi tratado com ele, ninguém vai querer tratar com outra pessoa. Aí ficam insistindo, não pode ter o Torrano em Berlim, mas eu não vou ficar para ser diretor de piscina. O diretor de futebol da Ponte Preta, doravante, será diretor de piscina, vice-presidente da piscina das Paineiras, que não vai entrar no negócio. A diretoria da Ponte vai trabalhar de supervisora da SAF, de todas as exigências que o Conselho falava, pode aprovar esse contrato. Aí a diretoria que estiver naquele mandato, através de um bom escritório de advocacia, entendedor desse assunto, vai cobrar as obrigações e deveres de quem estiver na frente da sociedade comercial ou do departamento de futebol. Acabou a ingerência, contrata treinador A ou B, contrata jogador A ou B. Então, se for isso a preocupação de 60 conselheiros aí que ficam pregando, esquece que o Berlim, não é que eu não quero ficar. Eu não vou cuidar da piscina. Tem gente para cuidar da piscina na Ponte, não é menosprezo não, porque eu já cuidei muito bem. Eu troquei o piso daquela piscina, está escrito lá, eu tenho um escudo lá, escrito 11 de agosto de 1900, fui eu que paguei, fui eu que fiz aquilo. Eu que troquei o piso do entorno da piscina. Então, eu teria o maior orgulho de cuidar. Mas eu acho que tem gente até com mais competência do que eu hoje para cuidar do clube, tá? A única coisa que nós estamos tentando fazer é dar um norte, tá? Foi avisado, os jogadores pediram para a oposição dar um sossego e deixar aprovar um único detalhe, Valdemir. O detalhe é pode haver a cisão no departamento de futebol, pode ser no futuro ser profissionalizado, não tinha contrato, não tinha bicicleta alguma. Qual empresa do mundo vai querer um contrato, uma ata de reunião mal aprovada que fica sujeita a represália no futuro muito próximo ou no futuro distante? Você vai botar 1 bilhão num negócio que a qualquer momento a ata pode ser cancelada? Ninguém vai fazer isso. Nós não vamos querer fazer, até não tem interesse mesmo, pela honestidade nossa, tá? O Torrano é um ex-juiz. Ele aposentou há 6 meses, ele foi a público e falou, eu garanto que não está sendo vendido nada. Mas o sangue jorrou. Falaram que eles cancelaram a reunião preliminar. Mentira! O Abdala cancelou a reunião por falta de segurança, achando que poderia ter problema, um monte de gente de idade, tapa, pontapé. Ele pegou e cancelou. Outra vai ser feita. E se a maioria da Ponte Preta não quiser a SAF, transformar no futuro numa SAF, isso vai ser aprovado. Tá? Foi colocado em voto aberto para que o Ponte Pretano mostrasse a sua cara. Porque aí ninguém vai falar, eu não votei contra a SAF, eu não votei contra a SAF, eu não votei contra a SAF. Tá? Outro dia eu vi quanto à transparência. Nunca houve tanta transparência na Ponte Preta. Tá? Eu vou te dizer mais. Eu vi o cidadão hoje colocar um vídeo, não, que nós tenhamos transparência. Se ele quiser vir aqui ver a transparência, até 2021 nós tivemos um membro do Conselho Fiscal que hoje está na nossa diretoria. Tem um documento dele assinado aqui, foi parar até na delegacia isso, mandaram o homem até para a delegacia, onde ele falou que ele ficou 11 anos no Conselho Fiscal da Ponte Preta, tá? Como membro, presidente, sei lá, ficou 11 anos lá. E nesses 11 anos ele nunca viu um contrato de venda de jogador, ele nunca viu a contabilidade da Ponte Preta, ele nunca viu notas, ele nunca viu recibo, e que ele assinava por amizade, que nunca nenhum membro do Conselho Fiscal viu nada.
Então onde é que faltou transparência? Aqui, cada vez que caiu o negócio do Conselho Fiscal, esses dias mesmo eu vi o Torrano aí, 50 reuniões com o Conselho Fiscal para aprovar o primeiro trimestre, e outro dia estava aí também com o segundo trimestre, tá? Então, transparência existe. O que existe era branca. Pensa na ponte. Depois vocês acharem que tem que tirar o Torrano, eu não preciso, nós saímos, mas aprova o que é melhor para a ponte. Eles estão sendo incorretos com o clube. Eu saí do clube, só briguei no clube em época de eleição. Eles querem, desde que eu cheguei aqui em janeiro de 2022, são brigas todos os dias. Eu queria saber, são essas pessoas que estão aí levando a Ponte Preta nessa condição no dia de hoje, tá? Que não fizeram nada no passado para conter o gigante fomento dessa dívida nossa. Não fizeram nada, absolutamente nada. E agora, num passe de mágica, todos eles têm alternativa para salvar o clube. Vai ser aquela, vou aumentar o TC10 e vou conseguir um bom patrocinador. Meu amigo, estamos falando de todo mês 3 milhões de reais. E tem 360 quilos de alcatra para pagar. Traz essa condição, mas documentada, com garantia, não de doar. Ou se for para algum mecenas, que doe. Porque aquele que não doou está cobrando hoje que levou o estádio para ele. Pô, nós não somos idiotas, eu estou sofrendo aqui, eu vou embora. Agora precisa dar condição, falar, nós arrumamos para pagar o salário. Então dá para a gente pagar, mas tá dado ou tem que emprestar? Porque se emprestar, o pessoal que quer fazer a SAF também empresta. Basta eles falar assim, a ponte quer mesmo a SAF. Nós podemos botar o contrato que quer. Eles vão aportar 8 milhões. Eles querem só a garantia que vai haver a conversação, mais nada. E nem isso está em discussão agora. Aporte financeiro não está em discussão. Como é que vai ser pago? 300 milhões em 10 anos, 30 milhões por ano, uma vez só no ano, vai ser diluído em 12 parcelas de 2,5 milhões, vão ser pagos em 3 tranches aí durante o ano. Como é que vai ser? Qual é a garantia se você não pagar? Tudo isso tem que ser avaliado antes, tá? Pelo Conselho Deliberativo, que tem lado A e lado B, todos têm o direito de ver isso, e pela Assembleia Geral de Sócios, que também vai ver esse contrato, e vai dizer se aprova ou não. O Torrano não tem autonomia nenhuma para aprovar nada. Ele vai se cercar de todas as garantias e vai mandar para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal vai verificar se isso é viável ou não, vai enviar para a mesa diretora, tá? Olha, a diretoria executiva verificou isso. Conselho Fiscal verificou isso. A mesa diretora recebe e passa para o plenário. Vamos apresentar aqui agora um contrato de fomento com a empresa que quer comprar ações do nosso departamento de futebol. Esses são os valores e essas são as garantias. Vocês aprovam ou não? Precisa de 2/3 do Conselho Deliberativo para aprovar. E depois mais 2/3 da Assembleia para aprovar. Só que, Valdemir, colocaram na cabeça do torcedor e do conselheiro deles, dos 70, 80 conselheiros deles, que nós estamos enganando. Pô, quer falar do Marquinhos? Eu sou meio porra louca, eu brigo. Agora, falar que um juiz veio a público e garantiu que não estava vendendo nada, aí, ou falar que teve uma liminar, cancelou a reunião, mentira. Foi transparente, o Abdala está sendo transparente. Se continua aquela reunião, ia sair pancadaria, parou a reunião. Ô Marquinhos. Então essa que é a verdade, Valdemir Batista. Um abraço para você, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, prazer falar com vocês. Um abração. 19h20, as pautas do dia. Neymar será desfalque do Santos na partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira, 21h30. Jogo que terá a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. No entanto, dos 25, o Neymar estava relacionado. No entanto, dos 25 jogadores, 2 serão cortados. Entre eles, o Neymar e Tiquinho Soares. Portanto, o Neymar não joga. Botafogo anuncia a contratação do atacante Tiquinho Soares. Não, tem nada a ver o Tiquinho Soares com o Neymar, né? Botafogo anuncia a contratação do atacante Tiquinho Soares, jogador que defendeu Glorioso entre 2022 e 2025. Retoma a equipe após rescindir o contrato com o Santos. E o atacante Caio Jorge mandou uma mensagem para se desculpar com o Juan Tressoldi, depois de ter
gerado uma queda feia do zagueiro durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. 1 minuto para cada um para dissertar a respeito de qual assunto. Começo com você, CH. Quero falar do Neymar, que pelo que ganha tinha que estar em campo hoje. Tem história do campo sintético, eu respeito, mas na situação que o Santos se encontra, e o Santos precisa avançar de fase para arrumar dinheiro. O Santos hoje, o Cuca hoje, são reféns do pai e do Neymar, infelizmente. E para você, Breno, qual é o tema que você escolheu? Também quero falar desse tema, lamento muito se o Neymar não jogar pelo seguinte, né? Porque eu sempre defendi o Neymar, defendi na seleção brasileira, defendi no Santos, agora ele tá se preservando para quê? Ele deveria entrar em campo. Eu acho que até o torcedor mais fanático que ama o Neymar, torcedor do Santos, gostaria de ver ele diante do Palmeiras, que é uma das únicas esperanças que tem para fazer frente ao Palmeiras. Lamento muito se ele não jogar diante do Palmeiras. E para você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? O mesmo tema. Sabe por quê? A estratégia que eu ouvi de pessoas do Santos, acho que do próprio Cuca, não quero afirmar que foi ele, mas que a estratégia é a seguinte: como o Neymar tem essa aversão física ao gramado sintético, vamos preservá-lo para a decisão. E a decisão é a semana que vem na Vila. Muito bem. Agora vem aqui a pergunta do irmão de estrada, diretamente da boleia do Mercedão. E se o Palmeiras enchocolatar 4-0 hoje? Qual será a decisão da semana que vem? Então também tô contra esse negócio aí. E se não tem condições de jogar em gramado sintético, com todos os gramados sintéticos que nós já temos no Campeonato Brasileiro, então o contrato tem que ser revisto. E agora na lata. Responde na lata. Memphis Depay será multado pelo Corinthians em R$400 mil por conta do videoclipe que divulgou com o Parque São Jorge em chamas. O valor corresponde a 20% do salário do holandês. E aí, foi uma punição justa? Começo com você, Breno Beretta. Justa, até porque ele não comunicou o clube nem pediu. E você, Tigrão, punição justa para o holandês? Eu acho que se tivesse trilha sonora para esse relacionamento do Memphis Depay e o Corinthians, seria a canção Tapas e Beijos do Leandro e Leonardo. Não dá mais, né? Não dá, pô. É todo dia uma. Pô, por que ele não vai incendiar o... Tá, parei, vai. Calma. E aí, CH, o Corinthians deve uma puta grana aí pro holandês, hein? E agora? É só descontar daquilo que tá devendo pra ele, não é? É isso aí, todas as oportunidades que o Corinthians tiver, vai descontar sim. E eu acho correta a multa. Na sua opinião, o Santos é melhor sem Neymar? Qual o seu palpite para o clássico da saudade? É isso que escreveu a produção, eu não sabia disso. É porque é o clássico paulista mais antigo. Ah, que coisa. É o clássico mais velho disputado, é o que tem mais anos de existência. Santos e Palmeiras. Quem pede recebe, quem desloca tem a preferência. Tigrão falou, então opine. Palmeiras, Santos ou empate? 4-1 pro Palmeiras. Faltou completar aqui, o começo da pergunta. Na sua opinião, o Santos é melhor sem Neymar? Não. Não. O Santos sem o Neymar fica pior. E para você, CH, a sua resposta, por favor. O Santos é pior sem Neymar e hoje o Palmeiras vai golear o Santos. E para você, Breno Beretta, a sua opinião, resposta e palpite.
Para mim também, o Santos é pior sem o Neymar e para mim 3-0 Palmeiras. Aliás, parabéns pro Palmeiras e pra torcida do Palmeiras, porque hoje é aniversário do Verdão. Opa, tem um hino aí do Palmeiras? 112 anos. Posso cantar o hino do Palmeiras? Posso? Pode. Posso cantar? Pode. Acho que melhor não, hein? Corintiano cantando o hino do Palmeiras. 1, 2, 3 já. Salve o Palmeiras, o campeão dos campeões. Vamos lá, vamos homenagear a galera ao viver. Vamos soltar o bonito hino do Palmeiras verdadeiro. Gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Parabéns, 112 anos do Palmeiras. 19h27 em Campinas, Pedro Piscinato. E o destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que agora, com todos os problemas, mais um departamento de futebol procura um novo treinador para comandar a Macaca na sequência da Série B. Márcio Zanardi entregou o cargo à diretoria após 12 partidas, 10 derrotas e 2 empates. Um grande abraço, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, o Guarani tem mais 2 treinamentos para o técnico Humberto Louser definir a equipe que no sábado vai encarar o Brusque, 5 da tarde, de olho em uma vaga próxima fase da Série C do Brasileiro. Ainda não dá para saber o time que ele vai colocar em campo, mas uma coisa é certa, o Luiz Otávio está suspenso e com isso o William Farias deverá ser o titular. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã. Abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Ai, cabritona, se você quiser, eu deixo você ser hoje o meu cobertor de orelha, é hoje que tá frio. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa tarde. Boa tarde. Com certeza, jogadores da Associação Atlética Ponte Preta têm todo o direito de entrar em greve, não querer treinar, e tá na hora de acabar isso aí, porque o fundo do poço da Associação Atlética Ponte Preta ele é infinito, não acaba mais, né? Junta essa gestão, né, sofrível, mais esses atletas que também é um bando de pé de rato aí também, né? Acho que salva um ou outro aí, né? Acho que não dá para contar, não dá para contar 2, 3 aí que salva desse elenco aí. Então é muita coisa ruim junto, né? Não vai dar certo nunca. Grande abraço, é o Sidney Gianni. Abraço, mais um. Boa tarde, pessoal da Band, aqui é Gustavo do Bonfim. Sobre o jogo do Guarani de sábado, não sei se vocês viram, mas o Brusque, das 9 vitórias que ele tem no campeonato, 8 foram jogando em casa, naquele tapete sintético horrível. Então acredito que o maior desafio do Guarani no sábado seja o próprio Guarani. Ter a cabeça no lugar para vencer esse jogo com certa tranquilidade. Valeu, abraço. Valeu, um abraço. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Mesmo aquelas que não foram para o ar, eu agradeço de coração. Amanhã estaremos de volta aqui na Rádio Bandeirantes às 5 da tarde. 11h30 tem o Nossa Área com o CH. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora... Esporte em Debate.